Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e vocês estão reparando aqui que estamos num ambiente um pouquinho diferente, talvez? Não sei, mudou um pouquinho a dinâmica da câmera? Pois é, galera, estou num ambiente novo, estou trabalhando ainda em questão de cenário, mas vai ficar legal, viu? Enquanto isso, a gente tem que fazer nossos vídeos, temos que mostrar para vocês a história das Olimpíadas, não podemos deixar passar nada. E nesse vídeo estamos chegando com a segunda edição dos Jogos, que vocês vão ver que talvez pudesse não ser considerado como Jogos Olímpicos, mas a gente vai ver de acordo com a história um pouco mais à frente. Como sempre, de início, eu sempre peço para vocês dar aquele joinha bonitinho lá no vídeo. Vai lá, dá o joinha, custa nada, valeu, já ajuda bastante. Também comente aqui, fale o que você está achando do vídeo, fale o que você está achando do canal, tem a hashtag lá no final do vídeo também. E não podemos esquecer que todas as sugestões que você der é super bem-vindo. Então, não se esqueça de tudo isso, coloque aí no comentário também, é muito bacana você poder participar. E é claro, se inscreva no canal. Se possível, acione o sininho também, porque assim você vai ser notificado de quando novos vídeos estiverem por aqui, beleza? É isso aí, galera. Então, chegamos agora ao ano de 1900, o ano das Olimpíadas de Paris. Ou será que não? Pois é, essa história a gente vai contar a partir de agora. É bem confusa, mas dá para se entender muito bem, beleza? Então, se aconchegue, sente, aprecie, que lá vem história. Bora! Então, galera, não sei se vocês lembram no último vídeo que eu falei que a ideia inicial de Pierre de Coubertin, o grande idealizador dos Jogos, era que a primeira edição da competição acontecesse lá em Paris, no ano de 1900, dentro da exposição universal que aconteceria em Paris naquele ano. E realmente tudo indicava que a segunda edição dos Jogos aconteceria nessa exposição. E estava tudo certinho para que acontecesse. Pierre de Coubertin queria aproveitar a situação de que todas as atenções do mundo estavam voltadas para Paris naquela exposição, para que a galera começasse a ver os Jogos como um grande evento e assim aumentar o movimento olímpico e aumentar a vontade das nações participarem dos Jogos. E para você ter uma noção, se dependesse de Pierre de Coubertin, os Jogos Olímpicos seriam exatamente iguais ao que aconteceu na Grécia Antiga. Não apenas nas competições, mas também com a estrutura igual, com monumentos gregos, com estátuas, entre outras coisas. Ele queria recriar identicamente tudo aquilo que era feito na Grécia Antiga, lá na cidade de Olímpia. Tudo isso em alusão aos Jogos da Antiguidade, que ele queria deixar o mais parecido possível. Só que aí essa ideia dele foi retirada, foi excluída, porque a exposição não queria fazer o que o Pierre de Coubertin tinha idealizado. Mas isso é só uma curiosidade, podemos dizer assim, porque estava tudo certo. A exposição tinha aceitado que os Jogos fossem realizados durante a exposição. E aí foi criada uma comissão que organizou todos os Jogos, fez todo o planejamento, locais de prova, deixando tudo preparadinho, fizeram todo o livro de regras para a competição, tudo certinho. E essa comissão era formada por vários gestores esportivos mais conceituados da Europa naquela época. Então tinha tudo realmente para ser um sucesso. E a princípio eles tinham colocado no programa olímpico 15 modalidades esportivas. E com tanto conceito dentro dessa comissão e vendo que o evento seria muito bom, vários atletas ao redor do mundo inteiro se prontificaram a viajar para a França para poder participar. Os clubes ingleses, as universidades americanas, também atletas russos, australianos, sem citar outros grandes nomes, outros grandes centros esportivos, estavam bem dispostos a participar dessa competição. Só que, faltando apenas 2 anos para tudo começar no ano de 1900, ou seja, no ano de 1898, uma associação de atletas lá francesa, com o nome de União das Sociedades Francesas Esportivas e Atléticas. É um nome esquisito. Pois é, essa associação, essa união, divulgou que eles tinham um papel, né, uma ordem, que eles eram o único grupo que poderiam organizar eventos esportivos nessa exposição. E isso é mais pura verdade. Tanto é que com essa decisão, né, podemos dizer assim, o presidente do comitê organizador
dos Jogos de Paris, se desligou, entregando a organização dos Jogos. E o Pierre de Coubertin acabou aceitando isso de uma maneira até muito calma. Ele não lutou para que os Jogos Olímpicos, né, para que o COI pudesse organizar os Jogos. Ou seja, o que realmente seria a segunda edição dos Jogos Olímpicos não levou nem o nome de Jogos Olímpicos, porque não foi o COI que organizou, e sim uma outra entidade. E essa entidade organizou uns jogos que, de uma certa forma, foi bem diferente do que o COI tinha planejado para esses Jogos de 1900. Então foi criado um outro comitê com outras pessoas, com uma outra programação para os Jogos. Com isso, vários atletas desistiram de participar dos Jogos. Ou seja, você imagina que os Jogos seriam um sucesso muito grande. Vocês vão ver que até realmente foi um sucesso, foi bom. Mas imagine se fosse levado em consideração tudo aquilo que foi feito antes. Pois é, não sabemos. Mas na minha concepção, seria muito melhor do que aconteceu. Então, galera, chegamos então no início das Olimpíadas, que não teve uma cerimônia de abertura. Pois é, as Olimpíadas começaram no dia 14 de maio de 1900, lá em Paris, e se encerrou no dia 28 de outubro de 1900. Aí você fica assim, como assim? Pois é, na realidade esses Jogos Olímpicos foi bem espaçado, até porque os eventos esportivos aconteciam bem separadamente, não é como acontece hoje, que a gente conhece, e como é a ideia do Pierre de Coubertin. Acontece um torneio de futebol aqui, acontece o atletismo lá, em datas bem espaçadas. Você tem uma noção, nem Vila Olímpica tinha. E um outro fato é que uma Olimpíada nunca durou tanto como foi neste caso aí. Hoje em dia, para você ter uma noção, as Olimpíadas acontecem em 2 semanas, a edição completa delas. E aí você pega vários meses assim, meu Deus. Isso porque a exposição é que marcou a abertura dos Jogos e o encerramento. A exposição também foi longa. Logo, não teve nem cerimônia de abertura dos Jogos, e sim uma cerimônia de abertura da exposição. E encerramento da exposição e não dos Jogos. Isso explica a falta desses 2 eventos super importantes hoje numa edição dos Jogos Olímpicos. Como eu te expliquei no capítulo anterior, quem organizou esses Jogos foi a União de Sociedades Esportivas lá da França, né? E essa sociedade colocou até mais modalidades do que o COI pretendia para essa edição. O COI queria colocar 15 modalidades. E esse novo comitê organizador colocou 20, com 95 eventos para disputar medalhas. Só que ele acabou tirando 2 modalidades que para o COI eram super importantes. A primeira era a luta, que podemos dizer que é a luta greco-romana de hoje em dia, né? Como foi citado no vídeo anterior. E também o levantamento de peso. Essas 2 modalidades foram retiradas do programa olímpico, ou programa desses Jogos. Só que, em compensação, várias outras modalidades entraram no cenário olímpico. E quando eu falo várias, foram várias mesmo. Foram um total de 13 modalidades esportivas incluídas no programa desses Jogos. E aqui vai o nome de todas elas. Grave bem. Cricket, croquet, futebol, golfe e hipismo, pelota basca, polo aquático, remo, rugby, tiro com arco. Além, é claro, também da vela. Todas essas modalidades tiveram medalhas sendo disputadas e foram apresentadas também ao programa olímpico nesse ano de 1900. E não foi só as modalidades esportivas que fizeram sua estreia nos Jogos Olímpicos. Várias nações também tiveram sua primeira aparição. Entre elas, a nossa vizinha e grande rival, a Argentina, Canadá, vários países europeus, o México também, entre outras grandes nações. Mas, Fábio, o Brasil? Ainda não, galera. Ainda não. O Brasil vai demorar um pouquinho ainda para aparecer pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. E aí você me pergunta, Fábio, qual foi o principal palco? Onde é que os Jogos aconteceram? Pois é, as competições aconteceram em vários locais de Paris e também em outras regiões
ali próximas, metropolitanas, ali da cidade grande de Paris. Só que o principal palco foi o Velódromo de Vincennes. Lá aconteceu os principais eventos esportivos, como o atletismo, algumas partidas do rugby e também do futebol. É claro, também o ciclismo, até porque o lugar é velódromo. E, cara, foi até meio estranho, porque igual a lá o Panathinaikos, onde aconteceu os jogos, era muito estreitinho a pista de atletismo. E eles correram lá mesmo, na pista das bicicletas, no campo aconteceu jogo de futebol, de rugby, nossa. E era um estádio bem acanhadinho, né? Mas você me pergunta, teve algum destaque individual nesses jogos? Cara, foi difícil de achar, não vou mentir não. Até porque muitas modalidades, e naquela época era muito difícil ainda se ter uma cobertura de imprensa muito forte. Mas tivemos um nome aí que eu achei bem interessante. Claro que é americano, que desde o início os Estados Unidos já demonstraram uma força esportiva muito grande. O nome da criatura é Alvin Kreisler. Alvin Kreisler. Esse rapaz aqui. Cara, é um nome muito complicado, ó. Tá aqui embaixo também o nome dele e tal. Fica mais fácil pra vocês. Ele ganhou nada mais, nada menos do que 4 medalhas de ouro nesses jogos. Sim, 4 medalhas de ouro, todas no atletismo. Ele ganhou o primeiro lugar nos 60 metros rasos, nos 110 metros com barreira, os 200 metros com barreira e também no salto em distância. Ele foi o primeiro atleta na história das Olimpíadas a ganhar mais de 3 medalhas de ouro num único evento esportivo. E apesar da bagunça desses jogos, muitas coisas aconteceram pela primeira vez que foram super importantes para o desenvolvimento tanto das Olimpíadas como também da sociedade. A primeira é que o método de medalhas de ouro, prata e bronze foi colocada nessas Olimpíadas. E a outra, que é muito mais importante do que essa, é que foi a primeira edição que as mulheres puderam participar. Sim, elas participaram. Foi um número bem pequenininho? Foi, só que já foi muito relevante. Ao todo foram 22 mulheres que participaram desses jogos, ganhando medalhas de ouro, prata e bronze. E apesar de ter vários destaques, né, por ganhar múltiplas medalhas e tudo mais, foi interessante ver nesses jogos que dos países participantes, 21 deles conseguiram medalhar, ganharam pelo menos uma medalha. E entre esses times estava a equipe mista. O que seria a equipe mista? Nos jogos de esportes coletivos, como futebol e rugby, por exemplo, a competição aconteceu com atletas misturados, de time americano, com inglês, com norueguês, australiano, misturado. E assim criou-se a equipe das, digamos, Nações Unidas. E essas equipes conjuntas ganharam 6 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, ficando ali bem no topo, né, ali entre os primeiros lugares do quadro geral de medalhas. Na realidade, nesses jogos bem confusos e bem alongados, onde vários atletas não viajaram pela essa confusão aí de quem iria organizar, a primeira colocada no quadro de medalhas ia ser a França, né? Porque país sede, muitos atletas franceses estariam competindo, e ela ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Ao todo foram 29 medalhas de ouro, com 112 medalhas no total. Em segundo lugar, ficou a grande potência olímpica da história, que é os Estados Unidos, com 19 medalhas de ouro, que foi bem menos, e 48 no total. Diferença gritante, como eu falei, vocês veem aí. E como eu falei, foi um jogos bem comprido, com muito tempo, as competições bem espaçadas. Só que apesar de tudo, a exposição foi um sucesso. E tudo aquilo que a exposição trouxe também acabou sendo bem recebida pela população. Então podemos dizer que os jogos foram considerados bons, teve uma boa recepção do público. E posteriormente, como vocês vão ver, as Olimpíadas, o COI na realidade, aceitou essa edição como os Jogos Olímpicos. Mas vocês vão ver que demorou um pouquinho para isso acontecer. Só que aí a gente conta no próximo capítulo. Como eu falei, teve aquela briga ali para ver quem ia organizar os jogos. Uma briga não, né? Digamos que o COI abandonou essa edição dos jogos. E por conta, talvez até disso, o evento esportivo dentro da exposição não se chamou Jogos Olímpicos,
O nome da competição era Exercícios Físicos e Esportes Internacionais. Eu acho que até o nome era tão feio e tão esquisito que até a imprensa não quis chamar a competição com esse nome estranho. A imprensa internacional especializada e da França chamava os jogos de Campeonatos Internacionais, Jogos de Paris, Campeonatos Mundiais, Jogos Internacionais, sei lá, qualquer coisa menos Olimpíadas, que era para ter sido, e esse nome esquisitão aí que a organização colocou. Apesar de todo esse imbróglio, o COI deu meio que uma apoiada nos jogos, né? E até por isso o Pierre de Coubertin era o presidente do Comitê Olímpico Internacional nesta época. E podemos dizer, depois aí com a história, que foi a primeira edição dos Jogos na qual Pierre de Coubertin estava como presidente do Comitê Olímpico Internacional. Apesar disso, o Pierre de Coubertin não ficou nada feliz com essa edição. Tanto é que ele falou posteriormente que foi um milagre o movimento olímpico ter sobrevivido a essa edição dos Jogos que foi ridícula. E eu acho que até ele tem certa razão, mas novamente esses jogos tiveram muitas coisas boas também que foram levadas adiante. Ao todo foram 28 equipes nacionais participando, com um total de 997 atletas, quase 1.000. E como eu falei no outro capítulo, desses 997, 22 pessoas eram mulheres, 22 atletas competindo nos Jogos de Paris de 1900. Como eu falei anteriormente também, esses jogos tiveram vários esportes que não eram aceitos pelo COI e foram ser aceitos anos depois em reuniões, falando, esse aqui esporte foi legal, teve competição onde reuniu vários atletas do mundo inteiro e eles foram inseridos, podemos dizer assim. Os Jogos foi considerado uma edição dos Jogos Olímpicos e vários esportes foram colocados, digamos assim, tempos em tempos nos acontecimentos para dentro dessa edição. Outras modalidades que aconteceram dentro dessa exposição, dentro do evento esportivo em si, não são considerados dentro do esporte olímpico, porque na época o regulamento do COI não permitia, por exemplo, profissionais. Lembra que eu contei isso no outro vídeo? Sim, então teve competições entre profissionais e essas competições não foram inclusas nesses jogos. E aqui uma curiosidade dentro da competição. E novamente sobre a maratona. A maratona aconteceu e um francês ganhou medalha de ouro e o outro ganhou medalha de prata. Só que teve uma peculiaridade. Todos os corredores chegaram ao final da corrida sujos de lama, né? Porque passaram ali num terreno, muita terra molhada, né? Choveu muito. E esses dois franceses que ficaram em primeiro e segundo estavam limpos. E aí todo mundo ficou se perguntando, principalmente os 3 americanos que participaram da prova, falaram que eles pegaram um atalho, pegaram um caminho alternativo mais curto para poder concluir a prova. Cara, vou ser bem sincero, de acordo com a pesquisa que eu fiz, em todos os lugares que eu fui, em sites e tal, eu não consideraria Paris 1900 como uma edição dos Jogos Olímpicos. Porque ela tem muita coisa diferente e que vai contra tudo aquilo que o Pierre de Coubertin pensou para o evento. Claro que teve muitas coisas boas que eu considero realmente que tem que ser tiradas e que foram tiradas dessa edição. Por exemplo, o fato das mulheres estarem competindo foi uma coisa surreal para a época. Isso foi uma adição super importante para a história das Olimpíadas. A gente vai ver aí que muitas coisas evoluíram. Só que também foi uma dificuldade e a gente vai ver também que nas edições posteriores, também graças ao que aconteceu em Paris, teve um pequeno declínio aí na popularidade, chegando até se cogitar abandonar o movimento olímpico. Graças a Deus isso não aconteceu e também isso é tema para os próximos vídeos. Foi legal ver que, querendo ou não, é uma parte da história onde o movimento olímpico cresceu e tá aí para a gente lembrar e para quem não conhecia, conhecer. Enquanto isso, a gente espera um pouquinho,
ainda vão melhorar aqui o novo ambiente. Vocês estão vendo que ele está um pouquinho fechado ainda na televisão. Eu quero deixar ele um pouquinho mais amplo para vocês verem também as coisas que eu vou colocar por aqui. Vai ficar legal. Espero que vocês gostem também. Estamos em processo de mudança, mas vai dar tudo certo. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui assistindo esse vídeo. E não esqueça da hashtag não, hein? Hashtag desse vídeo é Paris1900. Coloque aí Paris1900, hashtag desse vídeo. Coloque aí nos comentários. Fala o que você está achando também. O que você achou do vídeo, dessas novidades. Coloque sua opinião. Podemos colocar aí Paris1900 como uma edição dos Jogos Olímpicos? Como eu coloquei aqui, eu não colocaria. Mas está aí nas histórias e ele faz parte. Também não se esqueça de curtir e principalmente se inscreva no canal. Também é muito importante ver que você está recebendo o vídeo e está vendo que tem coisa nova sempre, todo domingo às 10 horas da manhã. No mais, galera, encontro vocês semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.